Hoje eu quero te convidar, nós vamos começar hoje uma série de mensagens e quero crer que a gente vai andar alguns domingos aí, sobre o momento onde é muito conhecido para nós a negação de Pedro. Lembra desse texto? Onde Pedro é confrontado diante do sinédrio, diante do alpendre ali, diante de um lugar que ele para acompanhando Jesus, e as pessoas perguntam para ele: você conhece ele? Não, não conheço. E por 3 vezes ele faz isso e o galo canta. Eu uso o conceito de galofobia, no conceito de ouvir o galo, mas daqui a pouco, talvez semana que vem melhor, você vai saber que galo é esse, como é que é isso. Não muda o instrumento, mas o som é diferente, mas a fobia é a mesma que Pedro teve. O fato é que você, ouvindo essa história na narrativa ali de Mateus, engraçado que todos os evangelhos, Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22, João capítulo 18, os 4 evangelhos falam sobre a negação de Pedro. Isso talvez é importante a gente ressaltar, de que se todos eles falam, é muito importante esse texto. E talvez algumas perguntas que a gente poderia fazer antes do texto ser lido, é por que Pedro? Cara, eu não concordo ser Pedro. Minha observação. Pedro era o mais emotivo. Pedro era o mais empolgado com as coisas de Jesus. Pedro viveu experiências porque ele era o mais entusiasmado. Pedro era o cara que estava ali junto com Jesus em toda a pegada. Pedro foi o único que andou sobre as águas. Pedro foi um dos discípulos, junto com os outros 2, Pedro, Tiago e João, sempre no barquinho, lembra da musiquinha? Ele foi um dos 3 que viu a transfiguração de Jesus. Viu Jesus se transformado, viu Moisés e Elias aparecer ali, e ele viu aquela loucura toda. Então, na minha concepção, eu acho que, por exemplo, Tiago era melhor negar Jesus. Pedro não. Ou talvez Filipe, que você nem sabe direito quem é, dos apóstolos. Ou talvez André, o mais novinho, que você talvez nem sabe também da história muito dele. Bartolomeu, ou qualquer outro apóstolo ali, mas até Judas podia negar de novo, né? Trai e nega, tudo no mesmo só, acabou. Satanás arrebenta ele, pronto. 2 cajados, uma paulada só, assim não? Não, 2 coelhos com uma cajadada só, assim, né? Mas não, foi Pedro. O cara negou Jesus. Isso talvez traz já para nós alguns ensinos do tipo: quem você menos espera pode te decepcionar. Quem a gente achava que, uau, não, ele não, é ele. Se você achava que o pastor nunca vai te decepcionar, entra na fila. O pastor pode te decepcionar. Ou talvez a sua família, a sua esposa, você nunca esperava isso dela. Você nunca esperava isso dele. Você nunca esperava isso do seu patrão, ou do seu amigo íntimo, ou daquela pessoa que você fala: não, é amigão, eu te conheço, eu sei que você nunca faria isso comigo. É frustrante. Pedrão negar Jesus. Brinco, porque no livro de Mateus capítulo 8, por favor, André, me ajuda. Mateus capítulo 8, versículo 14, olha o que aconteceu nesse texto. O pessoal diz que é isso. Quando Jesus chegou à casa de Pedro, depois de uma viagem, viu que a sogra dele estava de cama e com febre. Quando diz de cama, está para morrer. O que Jesus fez? Versículo seguinte. Jesus tocou em sua mão e a febre o deixou, então ela se levantou e passou a servi-lo. Alguns dizem que Pedro negou Jesus porque ele curou a sogra dele. Era para morrer Jesus. Estava ali já prontinho, tanto tempo. E de repente o senhor vai e me cura. Ah, vai ter troco. Brincadeiras à parte. Mas eu fico tão assim, indignado, porque eu não consigo achar uma resposta. Por que Pedrão?
Cara, decepcionante para Jesus ser Pedro. E você percebe que no final da história, narrando aqui, nós vamos fazer isso sobre a nossa série toda, você percebe que Pedro, um dos apóstolos que eu mais gosto, depois de Paulo, na minha visão, ele teve uma caminhada com Jesus maravilhosa, ele obedeceu Jesus, ele andou com Jesus, Jesus falou que ele estava endemoniado de vez em quando, ele nem ficou magoado com Jesus, falou, beleza, vamos embora. Ele arrancou a espada, brigou por Jesus, cortou a orelha do cara por Jesus, né? Era parceiro, cara. Depois que aconteceu tudo que aconteceu, que nós vamos tratar isso durante a série, mas Pedrão era o cara que ele foi o cara que foi escolhido para o primeiro sermão que a gente estudou semana passada, na quarta-feira. O primeiro sermão de 3.000 pessoas, depois ele pregou de novo mais 5.000 pessoas, e ele foi sendo o cara ali. Enfim, Pedrão era o cara. Mas por que que esse mesmo Pedrão, gente boa, intimidade, amigão, negou Jesus? Talvez aqui vá então uma pergunta para mim e para você. Por que às vezes nós decepcionamos pessoas? E trazendo isso para o cunho de espiritualidade de igreja, há um princípio que a gente precisa se perguntar: será que nós negamos a Jesus no dia a dia? Talvez um pensamento que a gente tenha, pastor, negar Jesus é o quê? Alguém colocar uma arma na sua cabeça e falar, vai, nega Jesus, fala, tá bom, eu não amo mais Jesus. Tá bom, tá livre, não morre mais. Talvez na nossa cabeça, script assim meio poética, a gente imagina nos filmes, nas coisas, ou lá nos outros países distantes que existe isso, infelizmente. Inclusive uma família inteira foi dada como prisioneira na Coreia por causa desses elementos, porque uma criança tinha uma Bíblia em casa. E a proposta é, negue a sua fé, negue que você crê nisso, que gosta disso, que o processo está liberado. Mas se não é de uma forma tão radical assim, será que eu e você negamos a Jesus no nosso dia a dia? O Lucas falou uma frase essa semana no nosso Cabra Macho, que por sinal falou muito bem, Verônica, fique orgulhosa do seu esposo. Ele falando para a gente a ideia de o cristão não tem só que ser cristão, ele tem que parecer ser cristão. E esse princípio de ser e parecer tem que andar junto, porque isso é uma preocupação de um cristão maduro. Eu não tenho só que ser. As pessoas olharem para mim precisam perceber quem eu sou. Caso contrário, a gente vai jogar à tona o que a Bíblia diz, quando Jesus vai falar que aqueles que me amam, me obedecem e cumprem os meus mandamentos. Então não é só uma questão de subjetividade, eu amo Jesus, mas você ama mesmo? Mas as suas palavras e atitudes não condizem com o que você está dizendo que ama. Por isso não é uma questão de ser, você pode até achar que é, mas se não parece o que é, tem coisa errada. Alexandre o Grande, um dos outros pensadores, também somando com aquilo que você disse de outro pensador, ele disse uma expressão muito linda na época, quando ele tinha o seu exército, e ele chegou perto. Alexandre o Grande era o homem de guerra, tanto que ele morreu sem ser por inimigos, por alguém que o decepcionou, enfim e tal. Um dia conta a história, a biografia dele, que ele chegou num batalhão e perguntava o nome dos soldados, e ele chegou para um soldado e perguntou, qual é o seu nome, soldado? E o soldado disse, Alexandre, senhor. Ele ouviu assim, qual é o seu nome, soldado? E ele, Alexandre, senhor. Aí ele deu no peito assim, igual eu falei hoje no estudo lá, pá, aquele tapinha, né? Pá, deu no rapaz, qual é o seu nome, soldado? Alexandre, senhor. Aí Alexandre disse para ele, ou você muda de atitude ou você muda de nome, porque Alexandre não é assim. O que ele queria é que Alexandre, o soldado, respondesse, Alexandre, senhor, igual o senhor, meu nome foi em tua homenagem. E eu brinco, às vezes eu conheço alguns Isaías, qual é o seu nome? Zainha. Você está de brincadeira, Zainha. Isaías, rapaz, profeta, chega junto. Zainha. Qual é o seu nome? João. Você está de brincadeira, né? Nome forte, nome para chegar. Por isso que às vezes a gente precisa voltar a pensar nesse princípio. Não basta ser, tem que parecer. Isso é mais do que ser. Como a gente ouviu o próprio Tiago falando do par.
nas considerações de perdão, daquela mesma configuração em princípio, parecer é ser alguma coisa a mais para quem quiser enxergar. Ser é para quem te conhece, parecer é para quem não te conhece. Mas se você quer que eles intencionalmente saibam quem você é, por isso que você parece ser quem você é. E às vezes essa confusão nossa de ser e parecer, nós acabamos negando nossa fé, negando Jesus, dizendo para as pessoas pelo nosso comportamento, pelo jeito de nós pensarmos, pelo jeito de nós reagirmos aos problemas, às situações da vida, nós somos confrontados pelo próprio Espírito Santo ou pelas pessoas na expectativa, você é de Jesus mesmo? Ou estou enganado? Mateus capítulo 26 fala dessa narrativa, eu quero convidar você para a gente ler, se você não conhece. Mateus 26, André, por favor, versículo 69, o André vai nos ajudar ali. Se você puder abrir na sua Bíblia, risque ali, coloque, grife, enfim, faça as anotações, muito importante. Mateus 26, capítulo 69, também repetido em Marcos 14, Lucas 22 e João capítulo 18. Olha o que diz esse texto. Enquanto isso, Pedro, volta no versículo anterior, André, só para a gente entender o contexto. Mais um, versículo 65, isso. Começaram a cuspir no rosto de Jesus e dar-lhe socos. Alguns lhes davam tapas, pode descer. E zombavam, dizendo, profetiza para nós, Cristo, quem foi que lhe bateu dessa vez? E ele, fechado, não sabia nada. Tudo isso acontecendo num lugar diferente do Sinédrio, como se fosse aqui, só para entender. E lá no canto ali, separado, alguns lugares, estava um grupo de pessoas. Enquanto isso, Pedro estava sentado lá de fora, lá longe, no pátio. E de repente uma criada foi até ele e disse, você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu. Ela rapidamente respondeu, pode ir, André. Mas Pedro negou dizendo, diante de todos, não sei o que você está falando. 71. Mais tarde, um pouco depois, junto ao portão, ou seja, ele estava por lado de lá, ele começou a vir mais perto, estava de longe, estava vindo, perto do portão, algum tempo depois, outra criada, e aí criada no sentido pejorativo da pessoa, não do ser humano, mas do afazer dela, é como se fosse uma empregada simples ali do propósito, não é um de alto padrão, é empregadinha, criada, na tradução é criadinha. Acabou olhando para ele e disse aos que estavam ali, e não mais para Pedro, esse homem, Pedro, esse homem estava com Jesus de Nazaré. A primeira disse a ele, a segunda disse para os outros, esse homem estava lá. Mais uma vez Pedro disse o quê? Novamente Pedro o negou. E dessa vez com juramento. Eita coisa má. E ele disse, nem mesmo conheço esse homem. Oh, miserável. Não era amigo, não é? Não era parça. Não era companheiro de caminhada. O que aconteceu? Pela terceira vez, versículo seguinte, olha o que diz o texto. Um pouco depois, alguns dos outros ali presentes vieram a Pedro e disseram, então não foi mais um, nenhuma criada. Agora alguns chegaram perto dele e disseram, você deve ser um deles. Percebemos pelo seu sotaque galileu. E quando eles dizem sotaque galileu, na outra tradução está dizendo, o jeito que você fala é igual o dele. As influências sempre vão se ajuntar a partir das relações. Vai para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, fica uns 20 dias lá para você ver. Você vai vir falando assim, meio para ti. Tem jeito. Entende? Ou senão você vai para outro lugar, eu vou te... E vai falar igual o carioca, gaúcho, não sei do que, e vai falando. A grande questão aí é que Pedro começa a negar Jesus, e por 3 vezes ele faz isso. Olha o versículo seguinte, por favor. Pedro então jurou que seja amaldiçoado se eu estiver mentindo. Não conheço esse homem. Nós é bocudo, né?
Nós falamos as coisas que nós falamos, o que eu falei? Imediatamente o galo cantou. 75, por favor. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E ele saiu dali então chorando amargamente. Nós vamos tratar especificamente desse texto num outro domingo, porque a gente precisa chegar lá. Mas para chegar nesse texto, a gente precisa entender como que um cara sensacional como Pedro, amigo íntimo de Jesus, o que houve com ele? Para numa tardezinha com Jesus, à noite ser avisado por Jesus, e algumas horas depois ele fazer uma burrada dessa. Como que pode o ser humano Isaías, o ser humano Marcos, o ser humano João, o ser humano Paulinho, como pode nós como seres humanos, hoje estar aqui na igreja, adorando a Jesus, e amanhã estar num lugar mentindo, fazendo coisas erradas? Como pode alguém fazer isso? Negar Jesus. Para tal, quero te convidar em Lucas capítulo 22, para a gente ouvir essa narrativa de vários evangelistas, mas em específico hoje de Lucas. Eu quero te convidar para a gente pensar, capítulo 22, André, versículo 31, por favor, me ajude. Lucas 22, versículo 31. Sobre 2 posturas externas e 2 posturas internas que a gente percebe que fizeram com que Pedro, o Pedrão, tornasse o cara que negava Jesus. Vamos ver isso no texto? Capítulo 22, versículo 31 a 34. Quero convidar você para a gente ler esse texto. Então o Senhor disse a Pedro: Simão, Simão. Quando ele disse Simão, Simão, o nome de Pedro era Simão Pedro. O meu nome é Isaías Francisco de Góes. Quando a Angélica vem, Góes, Góes. Quando eu mando mensagem para ela e falo, ô Maria, que o nome da minha esposa é Maria Angélica. Maria, ixi, quando está de boa, Angélica. Seu pai te chama assim às vezes? Pelo sobrenome? Quando ele está dizendo assim, está querendo dizer que o bicho vai pegar. Não é assim? De repente Jesus chega para Pedro e em vez de chamar de Pedro, Pedro diz, Simão, Simão. Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Pode passar, André. Contudo eu, dizendo Jesus, supliquei em oração por você. Ora, Jesus orando por nós. Para que a sua fé não vacile nesse tempo. Portanto, quando tivesse arrependido e voltado para mim, ou na outra tradução, quando se converteres, fortaleça os seus irmãos. 33, por favor, André. Pedro então, Pedrão, Senhor, que isso, está de brincadeira, mas eu estou disposto e pronto a ir contigo para a prisão, e até morrer do seu lado, se for preciso. Olha aí que bocão aberto. Algumas horas antes. Aí Jesus fala, ou no 35, me ajuda, André. 34, porém Jesus respondeu, Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Você não está entendendo. Talvez na minha configuração Jesus está dizendo assim, Pedro, não sabe de nada, inocente. Não sabe de nada. Hoje mesmo, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes que me conhece. Que somos amigos. Que somos parça. Que nós caminhamos junto. Nós estamos ali, ó. 35, André? E em seguida, Jesus lhes perguntou, quando eu os enviei para anunciar as boas novas, sem dinheiro, sem bolsa, viagem, sem sandálias, alguma coisa assim, faltou, tal, não responderam eles, o assunto muda. A grande questão do assunto mudar é perguntar, poxa, e como ficou a cabeça do Pedro, né? Depois dessa informação bombástica de Jesus, confrontando a lógica humana de Pedro, dizendo, Pedro vai me negar de jeito nenhum, Jesus, você está de brincadeira, está me confundindo. Só isso não. Aí depois você percebe que algumas horas, em média 6 horas depois, Pedro estava chorando amargamente por ter feito o que fez.
para a gente aprender dois aspectos, duas posturas externas e duas posturas internas. Duas posturas externas, ou seja, alguém faz por você, e duas posturas internas, você faz com você. Nas duas externas que eu quero fazer você pensar, a primeira delas está no versículo 31. Deixa o 31 para a gente, André, por favor. O Senhor disse: Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Primeira verdade que eu quero que você entenda do mundo externo é que Satanás está a todo tempo pondo armadilhas e ciladas diante de nós. Isso é uma verdade bíblica, isso é uma realidade do que estava acontecendo, e não só armadilha, mas o texto é bem claro quando ele usa a palavra peneirar, como feixe de trigo. Para quem é mais da roça, o antigo aí, a ideia era pegar uma peneira grande assim, e pegava os feixes de trigo, juntava tudo numa mão assim, e começava a bater assim, numa haste, algo assim, e batendo assim até, na peneira ficava apenas as palhas, e descia as sementes no chão. E aí a pessoa pegava a peneira, jogava as palhas e voltava. O que Satanás, Jesus estava dizendo que Satanás queria fazer, era pegar como feixe eles assim, ó, pá! E dá-lhe. Sabe aquela semana ruim? É Satanás pegando você como feixe, falando, tum, ai miserável, vou arrebentar você, e bate. E é muito interessante você olhar para o texto, é que diz o texto que todos seriam peneirados. Todos seriam tratados. Ou seja, não é um, não é A, não é B, não. A proposta de Satanás é com todos. Por quê? Porque Satanás gosta de todos? Não, pelo contrário. Porque Satanás odeia todos. E não importa quem você é ou o que você faça, Satanás sempre vai tentar frustrar os planos de Deus. E se você estiver no caminho de Satanás, ele vai arrebentar você. Capítulo 6 de Efésios, apóstolo Paulo nos ensina que Satanás está montando ciladas e armadilhas, e ele sugere: revesti-vos de toda a armadura de Deus para suportardes as ciladas, os dados, a agressividade de Satanás contra a gente. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, eu quero que você coloque esse texto para a gente ler. Ele vai dizer assim para nós, 1 Pedro 5, 8, que Satanás, o nosso inimigo, o diabo, anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém que possa devorar. Eu não sei se você já aprendeu esse termo, devorar. Esse termo devorar é o mesmo termo que é usado para fumar. Ninguém pega um cigarro e fuma assim inteirinho, né? Talvez deve ter maluco que faça, mas não. O termo original é tragar. E o termo tragar é como pegar um cigarro e ir puxando aos poucos, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vai puxando, e vai puxando. A hora que você menos percebe, o cigarro acabou. Você foi tragando, tragando, tragando. E é isso que Satanás quer fazer. Ao derredor, querendo achar alguém, e quando encontrar alguém, ele vai devagarzinho, arrebentando, 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 tragando, tragando e tragando. E qual a expectativa desse Satanás, desse diabo, desse inimigo? Como um leão. Já viu o leão passar a mão na carne para comer, dizendo, delícia? Ele não perde tempo. Ele é feroz. Ele é feroz. Ele esmaga, ele não está nem aí com o que tem ali. Se o filho está ali, se o outro bicho está lá, se tem não. Ele é feroz. E essa mesma ideia que a gente precisa entender, que Satanás está sempre tentando fazer algo contra mim, contra você, a despeito da nossa vida, mesmo levando-nos a tentar, ou a negar, ou a sair do foco. Ele começou fazendo com Jesus. Diz o texto, Mateus capítulo 4, que Jesus, depois de batismo, de ser batizado, foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado, e depois de 40 dias teve fome. E ao ter fome, Satanás apareceu
para desconfigurar, para destruir ou para acabar com os planos que Deus tinha como propósito na vida de Jesus. Ou seja, até Jesus, Satanás investe tudo que pode, quanto mais você e nós nos pangaré da vida. Só que aqui você precisa entender algumas coisas. Satanás pediu para fazer. Satanás tem poder limitado. E Satanás pede autorização para Deus para fazer alguma coisa. Talvez a pergunta é, por que Deus deixa então? Talvez porque ele precisava forjar os seus apóstolos para uma caminhada próxima que viria. E porque Pedro era o cara mais específico, parece que Pedro tinha um alvo nas costas, dizendo, isso aqui eu vou pegar mais. E Jesus deixou isso claro. Talvez porque o temperamento, a personalidade de Pedro, ia ser um problema para o projeto de Jesus na caminhada. Talvez aqui a gente entenda que, cuidado, talvez Deus permite Satanás peneirar a mim e a você, porque nós somos como mula, cabeça dura. Mas Tiago capítulo 4, versículo 7, já lemos esse texto em outros momentos, diz assim que submetei a Deus e resistam ao diabo, que ele vai fugir de vocês. Tiago sabe que quando ele nos enfrenta nessa demanda, ele nos enfrenta como um derrotado, mas como aquele camarada que levou um cartão vermelho no jogo, que sabe que vai perder, mas já que eu vou perder, eu vou levar uns comigo. Já viu jogador assim? Tem um time que eu não vou falar qual, tem uns caras que faz isso sempre. Não vou falar, Kelly, fique em paz. Vai sair, eu levo um monte comigo. Queridos, Satanás não quer que você vença em nada na vida, se você está no plano de Deus. Satanás não quer que você fique perto, pelo contrário, ele vai fazer de tudo para lhe afastar do Pai, como nós aprendemos aqui sobre os seus projetos. Satanás é agressivo, é cruel, é maligno. Jesus dizia em João capítulo 10, versículo 10, ele vem para roubar, matar e destruir. Então, por favor, fique atento. Satanás quer acabar com você. Contudo, uma outra força externa existe nesse versículo. Volta para mim lá, por favor, André. Versículo 31 de Lucas 22. Além de Satanás desejar fazer, e vai fazer isso o tempo todo, não importa quem você é. Não, importa sim. Depende do teu grau de ameaça para Satanás, ele vai se esforçar mais em arrebentar você. Depende do teu grau de utilidade, ele vai se esforçar mais em arrebentar você. Depende do teu grau de expectativa do futuro, do que Deus vai fazer sobre a tua vida, ele vai se esforçar mais por você. Foi isso que aconteceu aqui com Pedro. O versículo diz, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Versículo 32, André. Contudo, supliquei em oração por você. Por que Jesus não orou por todos? Porque Satanás queria pegar mais ele. E Jesus falou, eu vou intervir com ele. Por isso que a mesma força externa que nós temos de Satanás querendo arrebentar nós, muito maior, óbvio, tem Jesus intercedendo por nós. Então você não precisa ficar desesperado. Ai pastor, meu Deus, vou embora, Satanás quer me bater, será que ele está ali no ponto, será que ele está ali fora, será que está na praça? Irmãozinho, 1 Pedro vai dizer isso para nós. O anjo do Senhor está ao redor, Satanás e seus diabos estão ao derredor. Então, se você está em Cristo, tem uma muralha aqui protegendo você. E não só protegendo a gente, mas Jesus diz, intercedendo por nós. E não só Jesus intercede, o mesmo texto de João vai dizer que o Espírito Santo também vem para cuidar de nós. Apóstolo Paulo diz que uma das ações do Espírito sobre nós é interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, você não está sozinho nessa guerra espiritual. Por que você fica louco, desesperado? Cadê a tua autoridade que a gente aprendeu aqui, conhecendo o nosso inimigo? E Jesus deixa muito claro isso. Mas por que Pedro? Já que Jesus ora por todos, porque Pedro era uma grande ameaça para Satanás, porque Pedro, ousado como era, nas mãos de Jesus, do jeito que tem que ser, ele arrebentou com tudo. O inferno foi saqueado muito por Pedro naquela época.
Só na primeira pregação, 3.000. E Satanás falou, esse cara vai me dar trabalho, eu preciso arrebentar ele. Não conseguiu porque Jesus intercedeu por ele. Talvez também de utilidade. Pedro foi um elemento, um homem muito importante na história da igreja, e Satanás sabia dessa expectativa, desse projeto, de tudo, dessa utilidade. Eu preciso arrebentar Pedro, porque se eu arrebento Pedro, eu arrebento todo mundo. E Jesus vai lá e intercede por Pedro. Ou talvez pelo grau de expectativa no futuro, primeiro sermão, tudo que aconteceu, apóstolo, etc e tal. Jesus cuidando de Pedro. Por isso, querido, vamos sofrer sim, é verdade. Satanás está ao derredor, rugindo como um leão, querendo pegar a quem possa tragar. Mas se você se encontrou com Jesus, você tem um advogado para lutar por você. Amém? Se você entende isso, é muito claro que Jesus intercede. João fala sobre isso, lá no capítulo 2, versículo 1, 1 João, que Ele é o nosso advogado. Ele é aquele que vai estar conosco. Mas é interessante observar o texto, que Jesus não diz, eu vou te livrar dessa ciranda, ou vou tirar você desse momento. Não, eu vou orar, eu vou interceder, eu vou estar ao seu lado, para que você passe por ela, mas passe com alguém e firme nela. Então se você acha de repente que, mas Jesus, o Senhor não vai me livrar do mal? Talvez não. Talvez Jesus vai te dar força, te sustentar para você enfrentar o mal que você está enfrentando. Porque talvez a propósito de Deus, naquele momento, para moldar a gente, para peneirar, para pegar a gente como fecha assim, e olha assim para você assim, não senti nada, Como o Tiago pegou uma vez aqui sobre a Oliveira, dá umas machacoalhadas, para ver se sai. João capítulo 18, versículo 33, André. João 16, perdão. 18, André, 33. Pastor, você não está enxergando mais? Não, estou não. 16, 33, André. Isso. Eu lhes falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim. Aqui no mundo, vocês vão ter aflições. Mas se animem, irmãos. Porque eu venci o mundo, então estamos em paz. Então não é uma ausência de problema. Eu me encontrei com Jesus, todos os problemas acabaram. Não, isso é Tabajara. Não é Jesus. Jesus, quando você se encontra com Ele, e Ele olha para você, Satanás olha e fala, nossa, o miserável saiu do inferno. Não é que era ovelha mesmo? Ouviu a voz do pastor e saiu de lá. Ixi, essa ovelha vai dar trabalho. Aqui no inferno vai dar trabalho? Vai dar trabalho lá. Nossa, vai trazer mais um monte de gente, porque o cara é bom. Aí ele vai começar. Só que a hora que você passa pela luta, você passa com Jesus, é diferente. Jesus mesmo diz, Paulo melhor diz em Filipenses, a paz que excede a todo entendimento começa a tomar o coração da gente, a gente vive como se fosse ET. Como que você pode viver assim num tempo desse? Isso aqui não é meu lugar. Estou de boa. Estou só de passagem. Estou em paz. Se por um lado nas forças externas há um mal contra você e ele não vai se cansar, e ele luta até o final para te derrubar, por isso preste atenção. Por outro lado há uma força do bem nessa luta, que não é uma força, é a pessoa de Cristo que intercede por mim e por você, cuidando da gente. Pastor, mas eu nunca me encontrei com Jesus, não entreguei minha vida. Então você está na roça. Desesperadamente você deveria buscar Jesus de Nazaré, para que você se entregue a Ele e Ele faça morada na sua vida. Porque nessa luta você está perdido. Contudo, existem duas posturas que precisam ser tomadas de forma interna, que Pedro devia ter tomado e não tinha. Porque Pedro negou Jesus porque havia uma luta muito grande para que ele fizesse isso e infelizmente foi vencido. Ele foi vencido pelas ideias. Mas Pedro não tomou cuidado com duas ações e aqui eu quero entrar nelas para a gente aprender. Primeira delas, versículo 30, Lucas 22, 32, André, por favor. Coloca uma outra versão para mim só, André.
que é a segunda questão, primeira questão da internalidade que Pedro deveria ter e não teve. Cuidado que Pedro deveria tomar e não tomou. Eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Jesus cuidando de nós em tempos de crise. Mas olha o que ele disse para Pedro: Pedro, quando você se converter. Cara, como assim? Quando você definitivamente, de verdade, se encontrar comigo e perceber quem eu sou, e a gente se entender nessa coesão, você vai perceber e falar: Jesus de Nazaré. Então você não teve isso ainda, Pedrão. Então quando você se converter, você volta e fortalece os teus irmãos. Primeira verdade que Pedro não tinha e achava que era: Pedro era convencido, mas não era convertido. E talvez aqui muitos de nós somos levados a tentar a negar a Jesus, porque a gente fica nessa demanda de sou convencido, mas não sou convertido. E sempre houve uma briga sobre isso, e eu ouço muitas pessoas falarem, mas eu quero trazer uma terceira via, talvez, aqui, para a gente pensar. Tem gente que é convencido, ou seja, que conhece, que sabe e tal, mas não é convertido. Então não encontrou com Jesus. Acha que se encontrou. A gente usa essa dinâmica. Outros que são convertidos em Jesus e tal, mas não é convencido. A grande questão que Jesus apresenta para nós aqui, não é só uma questão de ser convertido, mas também era uma questão de ser convencido. Porque o que Pedro estava vivendo ali com Jesus era uma atmosfera maravilhosa, tanto que ele foi disposto a dar a vida por Jesus. O fato dele arrancar aquela espada e ir para cima do sumo sacerdote, cortar a orelha do cara, você acha que ele tentou a orelha, Fábio? Ele tentou a orelha dele, falou: eu vou só dar uma fisgadinha na orelha. Ô irmãozinho, era pescoço que ele tinha ali, era cabeças rolando. Você acha que esse cara estava brincando do que ele estava falando? Ou seja, ele tinha um convencimento do que ele queria fazer na vida. Ele só não tinha se convertido. E aqui entra uma atmosfera que eu e você precisamos entender. Quando você é só convencido pelo Evangelho, você anda de aparência. Você se torna legalista. Você não tem experiência com Jesus. Você conhece demais de Jesus. Conhece a palavra de Deus. Até tem uma Bíblia bonita, lida com ela, gosta tal, mas você foi convencido, as suas mentes clarearam, mas elas não adentraram o teu coração e não produziram mudança na sua vida. Por outro lado, tem muita gente que é convertido, se diz convertido e de fato são convertidos, porque conversão tem a ver com nascer de novo, tem a ver com novo comportamento, mas só ser convertido sem ser convencido também dá frustração para nós. Por que dá frustração para nós? Porque ser convertido sem consciência, sem saber porquê, você é doutrinado ou você é adestrado pelo processo. Então por que você não bebe mais? Ah, porque a igreja falou e eu me converti. Ah, por que você não faz isso, não faz aquilo? Ah, porque o pastor falou. Então você não tem consciência, você tem apenas uma forma de conversão, onde os seus comportamentos foram mudados a partir de alguma força por fora, e você não tem consciência porque você faz o que você faz. Por isso que biblicamente a palavra, inclusive com Pedro, é o quê? Convencido e depois convertido. Porque segundo o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer para nós: transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, muda o seu jeito de pensar. Porque tem muita gente que é convertido e está com a Bíblia e tal, mas olha para a palavra: eu não concordo com o que Jesus está dizendo. Ô irmãozinho, você foi convertido, talvez mudou alguma coisa, mas você não está aqui, ó. A palavra da verdade, aquilo que é vida eficaz, aquilo que não é letra que mata, mas é vida, não adentrou aqui, ó, não adentrou. E você muda por causa de algumas considerações, como por exemplo, um dia desses uma pessoa chegou para a igreja: pastor, eu preciso ir lá para a igreja. Falou: legal, seja bem-vindo. Tem mulher bonita lá? Falei: tem. Vem para a igreja para achar mulher bonita. Aqui vai achar. Aleluia por isso, amém, irmãs? Amém, a mulher bonita, mulherada bonita. Começando pela minha, olha que coisa linda, minha esposa lá. Mais bonita da igreja, né, irmã? Não vou dormir no sofá, né? Amém, te love. Convertido, mas com a mentalidade não transformada, não foi convencido. E Pedro viveu exatamente esse tipo de atitude.
O convencimento, a mentalidade dele não foi mudada, ele era submisso a Jesus, submisso à palavra, mas ele não podia parar aí, por isso que veio toda essa tormenta, essa situação, para produzir nele a conversão para ele de fato, tanto convencido quanto convertido, integralmente ser entregues a Jesus. Azarias, um outro rei para trás lá, que servia a Jesus, que servia o povo de Israel, e diz o texto que ele amava e fazia as coisas para Deus, mas não com interesse de coração, ou seja, e aí, estou fazendo. Quando que alguém faz de fato e de verdade? Quando ele tem convencimento e convertimento. Por isso que agora estava aguardando o momento certo para Pedro se converter. Talvez a pergunta aqui que eu preciso que você responda para você é: você é convertido só ou só convencido? Ou você passou pelo processo de ser convencido e tudo que está aqui é a palavra de Deus, como a gente falou hoje de manhã com os novos membros, e tudo aquilo que está aqui muda a minha vida? Diz uma frase que santificação, conversão, melhor, é sair do Egito. Santificação é tirar o Egito de nós. Parafraseando essa frase, eu digo que sair do Egito é conversão. Tirar o Egito de mim é convencimento, que eu preciso entender que esse negócio não está certo. O próprio apóstolo Paulo, no livro de Romanos, também nos instrui dizendo que a gente precisa prestar um culto racional a Deus. O que é um culto racional? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estou iludido, eu não estou emocional, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei porque eu estou aqui, e eu sei porque eu prego, eu sei porque eu assisto, eu sei porque eu vivo, isso aqui faz parte da minha vida, eu sei o que estou fazendo aqui. Sabe o que é isso? É você passar pelo convencimento do Espírito, e pela transformação como conversão das suas atitudes. E por último, em quarto e último lugar, se a primeira postura que Pedro teve de não ser convertido, por isso que ele foi presa fácil para ser instrumento e negar Jesus. A segunda é porque no versículo 45, um pouco antes aqui de Lucas, Pedro, você me ajuda aí, André? Capítulo 22, versículo 45. Pedro, sabendo do que aconteceu, a narrativa toda, Jesus fala sobre a espada, e Jesus convida todos para irem para o Getsêmani. E foram para o Getsêmani orar, e Jesus, como é de costume, foi orar, segundo o próprio texto, e catou Pedro, Tiago e João, e falou: gente, vocês três vêm para cá. Deixou os irmãos que compram pão, quem sabe do que eu estou falando do ABC do Evangelho, os irmãos que compram pão, os que compram presunto e queijo e mussarela trouxe mais perto, e ele foi ali orar, e deu a informação para os caras: ó, fico aqui intercedendo por mim, tá? Ó, o bicho vai pegar. E ele acabou de narrar toda a dinâmica. Ele estava no Getsêmani, Judas já tinha saído, ia voltar para prendê-lo, para levá-lo, tudo acontecendo. E aí Pedro aqui, orando, Jesus ali. Aí Pedro aqui dá uma orada. Imagina se você fosse Pedrão e ficasse assim: Jesus falou que eu vou negar, cara. Cara, não posso, cara, não posso, Jesus, não me deixa. Deixa eu negar não, pai. Rapaz, eu vou ter que orar mais. Meu Deus, Jesus, me reveste. Se ele tivesse lido Efésios, né? Minha arma e armadura, protege minha cabeça, fecha meus olhos. Jesus, coloca os teus anjos. Imagina aquela oração pentecostal zona forte. Jeová. Sabe o que Pedro fez? Tanto fez isso, não sujei, eu que lavo. Tanto que ele fez isso por algumas vezes, que Jesus voltou aos seus discípulos algumas vezes e encontrou os três pangaré dormindo. Você já viu, né? Se você fosse Pedro, com aquela narrativa sussurrando aos teus ouvidos, você ia tá dormindo, mano? Tá de brincadeira, né? Cara, eu ia estar ali ajoelhado, até colocava uns milho assim, falava: ajoelhado de milho para Jesus ver que eu estou me esforçando. Eu vou orar deitado, vou orar, não sei, mas eu vou orar, como é que é? Gravetinho vai pegar fogo, na hora que eu estiver orando. O negócio, nossa, vai descer o céu aqui. Não, o cara dormiu. Sabe o que isso ensina a gente? Que Pedro foi presa fácil de Satanás, porque ele não levava a sua espiritualidade a sério. Ele levava a sua espiritualidade no piloto automático. Sabe o que é piloto automático? Já que Jesus está orando, eu vou junto. Estou ali.
E Jesus nunca chamou eles para orarem juntos, chamou para orarem. Sabe o que é isso? Pastor, já que o senhor está aqui, ora. E você ora junto. Vamos comer? Alguém ora, você ora junto. Mas se deixar você sozinho no processo, você não faz nada. Sabe o que é isso? É presa fácil de pessoas que logo vão negar Jesus, com comportamento, com atitude, com pensamento, com ideias. Por quê? Porque a espiritualidade, exercício prático que Jesus ensinou, que nos fortalece sempre. Jesus estava todo o tempo orando para enfrentar as lutas, e nós não oramos, nós não nos fortalecemos, e como Pedro, nós somos displicentes e levianos diante da espiritualidade. E aí vem Satanás e rapidinho dá raça. Aonde foi que eu errei? Por que Satanás é mais forte do que eu? Você é um pangaré. Porque na hora de você orar, você dorme. Na hora de você ler a Bíblia, você vai para o Netflix. Na hora de você tratar da coisa séria, por causa da tua vida ser levada a séria, você tem muito mais o que fazer. Não tem problema não. Aqui que é a magia, me perdoe usar essa palavra, de ser igreja. Porque aqui dentro tem gente aleluiado e tem gente decepcionado. Mas cada um colhe aquilo que planta. E aqui Pedro nos ensina que por mais que ele, sabendo da batalha que ele ia enfrentar, Jesus acabou de avisar ele, tudo. Pedro viveu a experiência com Jesus. Pedro viu Jesus andando sobre as águas. Pedro andou sobre as águas, mas isso não foi suficiente. Pedro viu a transfiguração, viu aquelas coisas maravilhosas, mas isso não foi suficiente. O que é suficiente para Pedro ter mantido os pés e não negado Jesus, era a sua espiritualidade, cuidar da sua vida de oração e de palavra, e ele não fez isso. Quando ele deveria orar, ele dormiu. Por isso não acho que vir no domingo é suficiente para a tua semana ser uma benção. Não, eu vou orar para Deus pegar você. Para o inimigo pegar e falar, pega aquele irmãozinho, pastor, dá um nome. Se ele pedir para pastor, dá um nome de uma galerinha de lista aí. Eu vou olhar e falar, Jesus. Peneirar é? Tipo trigo é? Vai vir mansinho. Domingo vai voltar assim todo quietinho. Sabe que a primeira coisa que ele vai fazer no culto? Ajoelhar e orar, nunca fez, vai começar. Então, ó, isso aqui, ó, pode pôr. Sabe o que é o problema nosso, irmãos? A gente esquece que viver de experiências, de culto, dessas ações que são maravilhosas, são importantes, mas não é disso aqui que a tua vida é feita. A tua vida é feita do dia a dia com Jesus. Ou seja, se isso não existe, a tua vida com Jesus não é feita. Ela é fake. Ela tem defeito. Vida diária com o Pai, tempo de oração, busca pela palavra, postura de piedade, experiências diárias de espiritualidade. É isso que faz a gente ficar em pé. Para quem se alimenta apenas do culto de domingo, e vai morrer de inanição, porque isso aqui não alimenta nada, se você durante a semana não se fortalecer com Jesus. E Pedro não sabia disso, que dó. Lembra da oração do Pai Nosso? É uma oração diária. Não nos deixes cair em tentação todo dia. Dê pão diário todo dia. A oração do Pai Nosso é diária. Vida com Deus é diária. Tentação que vai vir sobre você é diário. Se apegar em Jesus é diário. Correr atrás do Pai é diário. Proteger os seus é diário. Revestir da armadura de Cristo, do próprio Espírito Santo, do próprio Deus é diário. Se cuidar é diário, não é domingo. Não se torne um crente domingueiro, onde você vem e reveste-se de espiritualidade, pega a Bíblia cheia de pó, vem para a igreja, chega aqui, aleluia, e durante a semana o aleluiado nunca mais aparece. Nossa, pastor, é sério? Não tem problema se você não lê a Bíblia. Para mim não muda nada, não é você que prega, sou eu. Então eu vou pregar a Bíblia porque eu leio a Bíblia. Não tem problema nada você não orar. Até porque não depende da tua oração, depende da oração e intercessão de Jesus. Então se eu dependesse da sua, talvez eu estava na roça. Ainda bem que minha mãe ora por mim. Não estou dizendo que você está com problema, estou dizendo que você está com um grande problema.
se você não levar a sério essa luta. Só que a bênção que Pedro não entendeu, e aqui eu quero encerrar, é que Pedro foi avisado que o bicho ia pegar e ele não tomou conta. Nessa noite tu está sendo avisado que o bicho vai pegar. E você decide o que você vai fazer. Pastor, mas eu não sabia, pastor, tal, sabia. Está tudo gravado. Não dá nem para falar será, não, agora está gravado no YouTube, eu mostro, sei lá, você estava lá, irmão. Vou tirar uma foto aqui para pegar todo mundo. Fazer um panorâmica aqui de todo mundo. Querido, ou você tem consciência e comportamento de alguém que conhece a Jesus, e parece ser, ou você vai sofrer. E logo, logo você vai negar Jesus. Logo, logo, como Pedro, nós vamos falar isso logo, vai jurar que não conhece Jesus. E logo, logo você vai amaldiçoar, porque você ficou louco. Outro dia a gente vai falar sobre isso na continuidade desse texto. Por isso hoje, ouvir, refletir e agir, quero pedir o pessoal para subir aqui, para a gente fechar. Uma canção linda que a gente gosta como igreja. O meu desafio para você é não se torne uma presa fácil para Satanás. Há mais poder em você, se você se encontrou com Jesus, do que você imagina. E Satanás sabe disso. 1 João 4, versículo 4 vai dizer, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tiago capítulo 4, versículo 7 nos ensina isso. Submeta-se a Deus e resista ao diabo que ele vai fugir de nós. Ou seja, Satanás sabe que essa luta para ele não é vencida. Mas ele vai tentar ao máximo arrebentar você. Arrebentando você, arrebenta a tua família. Arrebentando a tua família, arrebenta os seus filhos. Arrebentando os teus filhos, arrebenta todo mundo. Segunda verdade para você guardar. Não estamos sozinhos nessa luta. Sempre há uma saída. Jesus sempre está ao nosso lado, nos promovendo uma saída. Inclusive para a tua tentação. 1 Coríntios capítulo 10, me ajuda nesse último texto, André, versículo 13, quero convidar você para você lê-lo comigo. 1 Coríntios 10, 13, olha o que diz esse texto, talvez você não goste dele. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, humana na outra tradução. Deus é fiel, cantamos, e Ele não permitirá que você seja tentado além do que você pode suportar. Então se você cai é porque você quer. É o que o texto está dizendo. Estou mudando alguma letra? Só que junto, ou seja, além da minha força, que eu não aguento, não consigo, Ele ainda, olha só, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que você possa suportar. Ou seja, Ele sabe que não pode aguentar, mas não aguenta. Fala, misericórdia, vou estar junto. Então Ele vem junto e promove uma saída, um escape para dizer, ó, dá para não aguentar junto. Vamos para cima. Vamos embora. Para de se entregar, para de ser presa fácil. Você não está sozinho nessa luta. Jesus está intercedendo por você. O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. E Ele sempre vai promover um escape para você. O problema é que nós não enxergamos o escape de Deus em meio à tentação. Talvez é porque os seus olhos espirituais estão fechados. E você não consegue enxergar que Deus está sempre te dando uma possibilidade. Por último, não seja apenas convertido e não consciente do que você faz. Não seja apenas consciente e não mude as suas atitudes como alguém que não foi convertido. Mas como Pedro, passe pelo processo de convencimento. Jesus, Tu és o maior. E depois deixa passar para o teu coração para mudar a tua estrutura como conversão e mudar teu comportamento. E quando alguém perguntar, por que você age assim? Você não vai precisar dizer, porque Jesus, porque o pastor pediu, porque a igreja manda. Você vai dizer, porque eu amo Jesus de Nazaré e Ele pediu para eu fazer o que eu estou fazendo. Esse é um primeiro caminho, primeiro trilho que a gente tem sobre negar Jesus. Desafio que eu quero que você guarde e leve para casa. É que infelizmente
Eu e você podemos sair daqui pensativos ou não, ou a despeito daquilo que a gente ouviu na palavra, com qualquer decisão que você quiser. A orientação desse pastor para você é simples. Decida não ser presa fácil de Satanás. Mas essa decisão compete a alguns comportamentos. Lá de fora fique em paz. Jesus está cuidando, Satanás não tem força. Mas quanto a mim e a você, a gente precisa ter consciência. Primeiro, ser convertido. O evangelho precisa mudar, gente. Pastor, como que eu posso ser convencido? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Palavra de Deus que faz isso. Se você não tem amor, não te brilha o coração estar perto da palavra, nunca vai ser convencido. E convertido tem a ver com o comportamento. Você e eu tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. E esse ser parecido com Jesus tem a ver única e exclusivamente com não só ser, mas parecer. No teu trabalho eles te veem como quem? Ou talvez você nega Jesus lá no seu trabalho pelo seu jeito de ser. Toma cuidado. Negar não é o final da história. Negar é o início de uma calamidade. Negar é só o princípio de chorar amargamente. Mas ainda bem que Jesus intercede por nós.